Olá, amigos do canal Redentórios Mater. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, sinta-se acolhido com um caloroso abraço. Ficamos muito contentes de estarmos juntos com vocês todos. Convidamos a conhecerem as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito cuidado para cada um de nossos visitantes e membros. Pedimos que não esqueçam de se inscrever e de clicar o seu joinha. Amigos, estamos seguindo com a nossa série sobre a missa. Os cristãos acorrem a um mesmo lugar para a Assembleia Eucarística, encabeçados pelo próprio Cristo, que é o ator principal da Eucaristia. Ele é o sumo sacerdote da nova aliança. É ele mesmo quem preside invisivelmente toda a celebração. É representando-o que o bispo ou o presbítero, agindo em representação de Cristo cabeça, preside a Assembleia, toma a palavra, depois das leituras, recebe as oferendas e profere a oração eucarística. Todos têm sua parte ativa na celebração, cada um a seu modo. Os leitores, os que trazem as oferendas, os que dão a comunhão e todo o povo, cujo amém manifesta a participação. Já terminamos de abordar os ritos iniciais da missa e agora vamos entrar na liturgia da palavra. A liturgia da palavra tem seu centro na Escritura Sagrada, que é a palavra de Deus. É a revelação de Deus para a humanidade e está nas leituras, no salmo responsorial e, sobretudo, no Evangelho. A resposta de fé do povo se concretiza no creio e nas preces da comunidade. Vamos examinar essas partes em vários episódios para não tornar denso demais um só. Comecemos sobre uma palavra a respeito do livro em que, na missa, se concentram as leituras, o lecionário. Esse nome vem do latim, lexio, que significa ler. Na liturgia, a escritura é lida para ser escutada pelo povo. Há um lecionário para as missas de domingo e um lecionário ferial para as missas de dia de semana. No documento Sacrosanctum Concilium sobre a liturgia, do Concílio Vaticano II, publicado em 1963 pelo Papa Paulo VI, fala-se da revisão que foi feita especialmente quanto às leituras da missa dominical, no sentido de abrir mais o tesouro da Bíblia para os fiéis na mesa da palavra. Foi decidido por ser lida uma parte mais representativa da Bíblia no curso de 3 anos. Antes, havia um ciclo de 1 ano apenas. Em 1970, foi publicado um novo lecionário para o novo missal romano, com o ciclo de 3 anos, ao fim dos quais se terá escutado praticamente toda a Bíblia. De onde vem a ideia de proclamar determinadas leituras em determinados domingos? As leituras não são escolhidas ao acaso. Aos finais de semana, trata-se de 3 leituras e um salmo responsorial. Normalmente, a primeira leitura é do Antigo Testamento, exceto no tempo pascal em que é dos Atos dos Apóstolos. O salmo não é propriamente uma leitura, porque deve ser preferencialmente cantado. A segunda leitura é dos Escritos dos Apóstolos. Na maior parte do tempo comum, vem das cartas de Paulo, pois ele escreveu muito. No tempo pascal, temos Pedro, Tiago e João, assim como o Apocalipse de João. O clímax da liturgia da palavra está no Evangelho, a palavra de Jesus Cristo, seja em Mateus, Marcos, Lucas ou João. No primeiro ano do ciclo litúrgico, o ano A, o Evangelho dominical vem de Mateus, no ano B, de Marcos, e no ano C, de Lucas. João é proclamado nos 3 anos, ao longo de cada um, e especialmente no ano B, porque o Evangelho de Marcos é mais curto. Nele, por várias semanas seguidas, temos o Evangelho de João. Nos outros anos, particularmente na Quaresma e no tempo pascal, em muitas solenidades, vem João, como no discurso do Pão da Vida. Quem participa semanalmente da missa ouvirá uma abundância de textos sobre os feitos e as palavras de Jesus no seu ministério público, sua morte e sua ressurreição. E como são escolhidas as leituras? Qual é a lógica que liga cada uma delas? Nem sempre as pessoas o percebem. Há um documento chamado Ordenamento para as Leituras da Missa, em latim Ordo Lectionum Missae, que está colocado no início do lecionário e é uma explanação oficial da Igreja sobre a escolha das leituras.
Ordo significa ordem ou rito de uma celebração e está contido no livro ou parte do livro que recebe o nome de ordinário. Assim, no ordinário da missa, encontramos aquilo que é comum a todas as missas, a parte fixa, o creio, o glória, o Pai Nosso, o Santo, o Cordeiro de Deus. Em oposição ao próprio da missa, com as orações e antífonas variáveis de uma solenidade, de uma festa ou da memória de um santo. Esse ordo, este ordinário, aponta 3 chaves principais. A primeira é o princípio da harmonia, segundo o qual, na maioria dos domingos, a escolha das leituras quer levar a uma unidade entre elas nos 2 testamentos. Isso acontece especialmente no tempo comum. A leitura do Antigo Testamento antecipa a do Novo, que apresenta o cumprimento do que foi ouvido no Antigo, mostrando a ligação de ambos na história da salvação. Um plano de Deus inteiro, em que o Novo Testamento foi prefigurado no Antigo e o Antigo foi cumprido no Novo Testamento. Santo Agostinho ensinava que o Novo Testamento estava escondido no Antigo e que o Antigo foi revelado plenamente no Novo Testamento. Um segundo princípio é o das leituras semicontínuas dos livros. Numa semana, ouvimos o primeiro capítulo de um livro, na seguinte o segundo, e assim por diante, especialmente quando se trata do Evangelho. Por exemplo, no ano A, começamos com o batismo do Senhor e avançamos por toda a sua vida pública, até o discurso escatológico, que encerra o ano litúrgico. Isso também acontece com a segunda leitura. Por exemplo, também no ano A, ouvimos a primeira carta aos Coríntios, depois a carta aos Romanos, aos Filipenses e a primeira aos Tessalonicenses, em ordem. No ano B, ouvimos 2 Coríntios, Efésios e Hebreus. No ano C, ouvimos Gálatas, Colossenses, Timóteo, a segunda carta aos Tessalonicenses. O terceiro princípio é o de proclamar a Escritura de modo a desvendar o mistério da vida de Cristo ao longo do ano. No tempo comum, passa-se do batismo ao ministério público até o discurso final antes da paixão. Na Quaresma, temos momentos-chave do Evangelho, com a Transfiguração e, claro, a Semana Santa, da Paixão, Morte e Ressurreição. No Advento e no Natal, nos preparamos para o nascimento do Cristo e o celebramos. Revivemos então todo o mistério de Jesus Cristo, seu nascimento, vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão aos céus, bem como o envio do Espírito Santo em Pentecostes. E temos raízes judaicas no lecionário? Sim, temos. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, naquele relato da primeira homilia de Jesus, lá na cidade de Nazaré, está uma primeira pista, pois vemos que Jesus, entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova. Trata-se de Isaías 61, versículo 1. Acabando de ler o trecho, enrolando o livro, Jesus deu ao ministro e sentou-se. Havia, pois, leituras previstas para o sábado, naquele, em especial, o profeta Isaías. Havia, de fato, uma leitura da Torá, a lei, que chamamos Pentateuco, e são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e havia uma leitura dos profetas. No caso, era Isaías. No capítulo 13 do livro dos Atos dos Apóstolos, em Antioquia da Pisídia, Paulo e os companheiros entraram em dia de sábado na sinagoga e sentaram-se. E diz o texto: depois da leitura da lei e dos profetas, mandaram-lhes dizer os chefes das sinagogas: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ao povo, falai-a. Paulo levantou-se e falou. Aqui vemos novamente a ideia da leitura da lei, dos profetas e depois uma homilia, uma exortação, que neste caso Paulo foi convidado a fazer. Existe uma coleção de livros, conhecida como o Talmud babilônico, entre os judeus, de 30 volumes, dos séculos III a V da era cristã. Um deles, o Megilá,
menciona o fato de haver 2 ciclos de leituras naquela época. Algumas leituras eram selecionadas da lei e dos profetas para um primeiro ano e outras para um segundo ano. Na Palestina, na Terra Santa, era usado um ciclo triplo, no entanto, pois o Megilá afirma que o povo da Palestina completava a leitura do Pentateuco em 3 anos. Provavelmente também Jesus e os apóstolos viveram essa leitura em 3 ciclos, dado que eram da Palestina. Na tradição da Igreja, já ouvimos num outro episódio como São Justino Mártir descreveu a missa ao imperador romano Antonino Pio, lá por volta de 155 d.C. Ele descreve como eram lidos na missa a memória dos apóstolos e os escritos dos profetas, Novo e Antigo Testamentos, corroborados por uma explicação do presidente da celebração, aquilo que hoje chamamos de homilia. Em épocas em que o Antigo Testamento não era lido, não se conseguia visualizar o princípio da harmonia entre os 2 testamentos, ver os eventos prefigurados no Antigo, cumpridos no Novo, na própria missa. Foi essa ligação que o Vaticano II quis retomar, propiciando a quem participa da missa ver o grande arco do plano de salvação de Deus a cada vez. Quando Jesus, na sinagoga, leu o profeta Isaías, ao terminar, o que ele disse? Esta escritura foi cumprida hoje. O princípio, de certo modo, é formulado pelo próprio Cristo. A Igreja faz a leitura das Escrituras na missa da mesma forma que Cristo fez. Seguindo o nosso plano nesta série sobre a missa, está na hora de nos perguntarmos qual é a atitude que se espera de quem participa da missa durante a liturgia da palavra. Thomas A. Kempis, no século XV, a quem é atribuída a segunda obra de espiritualidade mais vendida no Ocidente, e se chama A Imitação de Cristo, falou das 2 mesas, da liturgia da palavra e da liturgia eucarística, dizendo o seguinte: reconheço que neste mundo 2 coisas se me fazem essencialmente necessárias: alimento e luz, a palavra de Deus, luz da alma, e o sacramento do pão da vida. Podem ser consideradas 2 mesas dispostas de um e de outro lado no tesouro da Santa Igreja. Uma, a do altar sagrado, contém o pão santo, isto é, o precioso corpo de Cristo. A outra, a da lei divina, encerra a santa doutrina, que ensina a verdadeira fé e conduz com segurança até o interior do santuário, onde está o Santo dos Santos. De fato, a palavra é a porta de entrada ao mistério da Eucaristia. Então precisamos estar atentos, escutar cuidadosamente, ver nas leituras bíblicas da missa o início de uma festa. A festa da Palavra de Deus, que nos prepara para a festa eucarística do altar de Cristo. Como vimos, a Igreja adere fielmente ao modo como Jesus leu a Escritura na sinagoga, no primeiro dia do seu ministério público. Ele é o modelo, e a Igreja segue também a advertência de Paulo aos Romanos. A fé vem da escuta da palavra. No próximo episódio, vamos falar da primeira leitura mais aprofundadamente. Obrigada por terem acompanhado essa postagem. Se gostaram, cliquem em seu like, inscrevam-se no canal e acionem o sininho para serem notificados de novas publicações.